pessoal, eu sou Luiz Silva e hoje eu vou apresentar para vocês a técnica para um cabelo longo, para se cortar um cabelo longo. É uma técnica extremamente fácil e que nós vamos trabalhar de novo o posicionamento da mão em graus. Então não é um cabelo desviado, é simplesmente um cabelo repicado, onde eu vou trabalhar a técnica em graus. Basicamente para esse cabelo é todo ele cortado com as mechas formando um ângulo de 90 graus. Então é uma técnica extremamente simples. Para quem tem dúvidas, está vendo o vídeo e não entendeu o que é a técnica, veja o vídeo sobre posicionamento das mãos em graus para poder entender como nós trabalhamos esse posicionamento das mãos. Tudo bem? Vamos lá? É sempre muito importante, num cabelo mais longo, dependendo do formato do rosto da cliente, estar atento ao formato da franja e não criar uma desconexão entre o corte da franja e o restante do cabelo. Nesse caso, o corte da franja precisa estar inserido dentro de um contexto geral, então eu não vou fazer uma franja separadamente. Vou usar cabelos, ou trazer cabelo para frente de forma aleatória e vou com a tesoura dentro do cabelo e a mecha formando um ângulo de aproximadamente 75 graus. Vou colocar a tesoura dentro da mecha, eu não fecho a tesoura e simplesmente desço com a tesoura somente para criar leveza. Pegar o alto, vou fazer uma divisão no alto da cabeça. Praticamente pegando de canto de sobrancelha, quase no canto da sobrancelha como referência. Vou levantar essa mecha. Nesse caso, eu já tenho uma referência de comprimento que está escapando da nuca e tenho a referência de comprimento de franja. E aí, simplesmente formando um ângulo de 90 graus para o alto, a mecha toda para o alto, 90 graus em relação ao crânio. Eu trabalho com a ponta da tesoura. A maneira mais simples para se fazer a correção dessa mecha é inverter o movimento. Eu fiz, vamos dizer assim, no comprimento da mecha, agora eu faço na largura da mecha. E está feita a correção. Precisa soltar a mecha? Não necessariamente. Basta fazer uma outra divisão. Vai de orelha, pontinho atrás da orelha, para frente, nesse caso eu não faço um ângulo totalmente reto, não vou encontrar a outra mecha lá em cima. É como se eu estivesse, vou juntar as duas mechas, a primeira mecha que eu cortei, a mecha que eu juntei para poder cortar, e em relação ao crânio, nessa curvatura eu procuro criar o ângulo de 90 graus. Nessa curvatura. Pode vir, acompanha. Na outra lateral, eu vou fazer a mesma divisão, passando praticamente 1 centímetro atrás da orelha. Vou levantar a mecha.
e obedecendo o mesmo ângulo, para que vocês entendam de frente. Para que vocês entendam que seria a curvatura, o ângulo de 90 graus, ela está aqui. Eu estou juntando a primeira mecha, que foi a minha referência, a minha mecha guia, levantei a lateral, e aí estou formando um ângulo de 90 graus em relação à curvatura do crânio. Levanto a mecha, depois que a mecha está presa, eu posso baixar a minha mão e cortar naturalmente. Para a nuca. Acompanhe. Eu faço apenas 2 divisões. Vou ficar nessa frente aqui. E vou levantar essa mecha. Também formando um ângulo de 90 graus, porque eu vou juntar a minha mecha guia, aquela referência de comprimento da minha mecha guia, vou levantar a mecha toda da nuca, e aí o ângulo de 90 graus ele fica em relação, de novo, à curvatura do crânio. Não é lá em cima, é aqui na curvatura do crânio. Prendo a mecha e vou cortar mais uma vez. A outra lateral. Vou simplesmente repetir a técnica. Me acompanhe bem. O ângulo de 90 graus em relação ao crânio, de novo. É sempre muito importante o pessoal ter o olho muito bem condicionado para perceber locais onde o fio do cabelo ainda possa estar pesado. Nesse caso, praticamente não existe um local, não tem mais um local em que o fio do cabelo esteja pesado. Mas quando não existe um treinamento adequado em relação à técnica, é provável que alguns pontos possam ficar com um aspecto mais pesado. Então o profissional tem que levantar de novo e fazer toda essa correção. Tudo bem? Uma das maneiras para se fazer essa correção é simplesmente inverter o movimento que estava todo na vertical e para o alto, e agora eu pego, uso na nuca a espessura da mecha. Se é uma mecha mais fina, o profissional não tem tanta habilidade, uma mecha mais fina facilita isso. Quando se tem treinamento, pode ser uma mecha mais larga, pode-se fazer essas divisões em 2, 3, 4 partes, que já é suficiente. E aí eu simplesmente tiro esse excesso para que eu possa ter um cabelo muito leve, desde o alto até a ponta. Simplesmente repetir a técnica e aí vamos para o lateral. Pode ficar paradinho. Isso. E do outro lado, só muda a minha posição, faço toda a correção, eu retiro todo o excesso
fazer a parte frontal, o acabamento frontal. Eu trabalho com a navalhete, vou trabalhar com a navalhete para criar um movimento de leveza para o rosto dela, o rosto da modelo. Nós já havíamos feito no início, não há uma diferença de franja em relação ao restante do cabelo. E essas mechas, quando eu as trago, penteio-as para frente, eu as penteio sempre em direção ao meio do corpo da modelo, ou seja, sempre em direção ao nariz da cliente. O que é importante saber? Quanto mais alta eu mantiver a minha mão, menor será o efeito do efilado, vai acabar tirando o cabelo desse comprimento. Então, quanto mais comprido o cabelo, mais eu vou precisar baixar a mão em direção ao tronco, para que esse comprimento seja respeitado e esse cabelo fique totalmente efilado. Nesse caso, se eu mantenho a mecha aqui em cima, eu vou tirar cabelo dessa lateral e perde-se o efeito. Do lado de cá. Na outra lateral, o mesmo movimento, sempre em direção ao meio do corpo, aí baixando a mão em direção ao tronco. A minha referência de franja já começou a escapar aqui. Então eu vou simplesmente cortar, eu não desfio com a navalhete. Na maioria dos cabelos, desfiar, principalmente o cabelo da brasileira ou clientes que têm um cabelo muito grosso, muito poroso, não é aconselhável desfiar. Fica um cabelo impraticável para o dia a dia. Nesse caso, nós estamos simplesmente cortando. Deixa eu aparecer aqui. Pronto, corte de cabelo feito. Técnica super simples, só recapitulando: uma divisão, 2 divisões, 3 divisões, 4 para nuca, 5 divisões. Uma técnica extremamente fácil para ser executada no dia a dia de vocês. Agora nós vamos secar e em seguida vocês vão ver o cabelo pronto.